Ah, mas ele conversa sobre outros assuntos. Ah, mas ele consegue voltar para casa, né? Como é que ele lembra o caminho de casa, mas daí, na hora de conversar sobre o que é interessante para mim e não para ele fica bravo. E aí, eu acho que se a pessoa pode começar a pensar um monte de coisa que está errada. Então, a gente precisa entender como o álcool funciona no cérebro, e claro, a gente não vai se esgotar nisso aqui, mas uma das coisas que acontece é que o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central, e ele não faz isso de uma forma igual. Conforme a pessoa vai bebendo cada vez mais álcool, o álcool começa inibindo o freio do cérebro, que é o córtex pré-frontal. Essa parte do cérebro ela é uma das primeiras que o álcool inibe. Inclusive, essa é uma área ligada à autocrítica. Né? A gente tem uma área ali no córtex pré-frontal, que é o córtex cingulado anterior, que faz a pessoa se criticar ou avaliar o seu próprio comportamento. Por isso que algumas pessoas bebem e se sentem menos tímidas, se sentem mais corajosas, porque começa a tirar a capacidade de se autoavaliar, inclusive da pessoa dizer o quanto ela está impactada negativamente. Não dá para confiar na percepção de quão bem está a pessoa que bebeu álcool, por natureza neurobiológica. E aí o que acontece? A pessoa tende a ficar mais impulsiva. Vai fazer ela ter uma discussão, às vezes nada a ver, né? Às vezes uma coisa toma uma proporção diferente e acaba sendo realmente um dos piores momentos para resolver o assunto, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Parte da Solução. Nesse programa falamos sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Eu sou Luciana Rangel. Eu sou o Vitor Blasius. O tema de hoje é como conversar com o alcoolista quando ele está sob efeito do álcool. É comum os familiares tentarem ter conversas com os alcoolistas, né, quando ele bebeu, e não terem resultado algum. Aí surge a dúvida: como conversar com uma pessoa que está sob efeito do álcool? Xingar, orientar, falar pouco, falar muito. O que fazer, Dr. Vitor? Esse é um tema quente, hein? Tema bem importante, porque acho que muitas pessoas, né, elas mal se dão conta de que muitas vezes vai dar errado não por conta do que o familiar faz, mas por conta dos efeitos do álcool que estão atrapalhando o funcionamento ideal do cérebro daquela pessoa, mesmo que ela não esteja extremamente ou evidentemente embriagada. Então, sim, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre como lidar com situações assim, mas eu acho que a gente tem que partir desse ponto, que muita gente começa a nem se dá conta, né? Vai lá e conversa chega a pessoa, bebeu, chega em casa, tá frustrada, tá com vários sentimentos de insatisfação, né? Ou com raiva, ou com medo, ansiedade, e aí o alcoolista chega embriagado ou chega sob efeito de álcool e elege aquele momento como um momento de resolver alguma questão importante, ou de expressar, ou de se resolver, né? E isso, um dos principais motivos disso não funcionar é o próprio efeito do álcool no cérebro. E como é que o cérebro ele reage, né, ao álcool, né? Como é que o sistema cognitivo de um alcoolista ele vai funcionar quando ele está sob efeito do álcool? Primeiro, eu acho que é importante a pessoa saber por que é importante ela saber disso, né? Porque às vezes ela vai lá e lê, não, mas o álcool faz isso com o cérebro, e ela fica calculando o que o marido dela, ou filho, ou esposa, né, ou filha, acontece, mas não se dá conta de que se ela não entender sobre como o álcool age no cérebro, vai ser difícil ela colocar em prática essa estratégia que a gente vai falar hoje, essa dica que a gente vai dar hoje aqui, porque ela vai achar, muita gente pensa que não faz diferença, né? Ah, mas ele conversa sobre outros assuntos. Ah, mas ele consegue voltar para casa, né? Como é que ele lembra o caminho de casa, mas daí, na hora de conversar sobre o que é interessante para mim e não para ele fica bravo. E aí, eu acho que a pessoa pode começar a pensar um monte de coisa que está errada. Então, a gente precisa entender como o álcool funciona no cérebro, e claro, a gente não vai se esgotar nisso aqui, mas uma das coisas que acontece é que o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central, e ele não faz isso de uma forma igual. Conforme a pessoa vai bebendo cada vez mais álcool, o álcool começa inibindo o freio do cérebro, que é o córtex pré-frontal. Essa parte do cérebro ela é uma das primeiras que o álcool inibe. Inclusive, essa é uma área ligada à autocrítica, né? A gente tem uma área ali no córtex pré-frontal, que é o córtex cingulado anterior, que faz a pessoa se criticar ou avaliar o seu próprio comportamento.
Por isso que algumas pessoas bebem e se sentem menos tímidas, se sentem mais corajosas, porque começa a tirar a capacidade de se autoavaliar, inclusive da pessoa dizer o quanto ela está impactada negativamente. Então, né, você não pode confiar, não dá para confiar na percepção de quão bem está a pessoa que bebeu álcool, por natureza, neurobiológica. E aí o que acontece? A pessoa tende a ficar mais impulsiva. Isso, e aí, nesse impulsiva vai fazer ela ter uma discussão, às vezes nada a ver, né? Às vezes uma coisa toma uma proporção diferente e acaba sendo realmente um dos piores momentos para resolver o assunto, né? Uhum. E nesse sentido, assim, com o cérebro afetado, né, na região pré-frontal, como é que o alcoolista ele vai reagir, por exemplo, a uma orientação que é dada para ele nesse momento, né? Ele chegou em casa e ele, enfim, se atirou no chão. O familiar quer que ele se levante e vá até o quarto. O que ele naquele momento tenha consciência, né? Ele tenha uma percepção de que aquilo que ele fez está errado e que ele precisa mudar. E claro, esse é um objetivo necessário. O problema é que quando a pessoa está sob efeito de álcool, além de ela estar com essa parte, o cérebro, vamos dizer assim, eu gosto de falar que é como se fosse um espelho de circo. Né? A pessoa se olha no espelho do circo, é meio distorcido, deixa a gente maior, outro menor, outro mais alto, mais baixo. E aí é como se o alcoolista estivesse então vendo a vida de uma forma distorcida. E além disso, então isso vai distorcer tanto para o bem quanto para o mal, né? Vai ter alcoolista que vai ficar bravo, tem alcoolista que vai ignorar, tem alcoolista que vai dizer, não, você tem razão, eu estou errado. Mas nenhuma dessas coisas tende a fazer tanta diferença assim. Porque além de não estar em condições ideais para organizar e digerir essas informações, também existe um efeito do álcool no hipocampo, o hipocampo é a área que forma memórias. Então, quando a gente aprende, sei lá, estuda ou sei lá, passou o seu dia, você viveu uma série de coisas. Quando você vai dormir, o seu cérebro trabalha para trazer aquelas informações, aquelas memórias do curto prazo para o longo prazo, para você lembrar uma coisa a longo prazo, principalmente durante o sono. E porque o seu hipocampo está trabalhando. Quando a pessoa ingere álcool, o hipocampo fica mais fraco. Ele não forma bem as memórias. Então, além disso tudo, vai ser muito mais difícil, por conta do próprio efeito do álcool, a pessoa digerir, a pessoa armazenar, a pessoa aprender, a pessoa ter uma experiência construtiva nesse contexto. Uhum. E em relação às brigas, né? Porque muitas vezes quando o familiar resolve falar com o alcoolista, o resultado são brigas, né? Ao longo do curso ACA, você cita que o alcoolista pode confundir uma briga com algo positivo para ele. Uhum. Por que acontece isso, Dr. Vitor? Quem é casado sabe, já viveu isso. Pelo menos em algum momento. Ou já namorou na vida. Quanto mais adolescente namorou, mais isso acontece. Mais adulto, às vezes, acontece também. Pensa só, isso é uma coisa, porque no cérebro a gente tem uma área que é o sistema de recompensa cerebral. Essa área ela é responsável por organizar o nosso comportamento de uma forma mais automática. E ela não calcula muito se aquilo é positivo ou negativo a longo prazo. Então imagina que dentro de um relacionamento conflituoso, boa parte do tempo as pessoas estão um pouco desconectadas, ou frustradas um com o outro, ou assim, e não estão conversando, não estão conectadas. E aí o que acontece? Uma briga, uma discussão, ela muitas vezes ela dá uma descarga de adrenalina e muitas coisas são ditas, algumas justas, outras injustas, mas o assunto existe, ele acaba, daí vai uma tensão muito grande, aquilo o cérebro ele ativa, noradrenalina, dopamina, porque ele está numa situação de luta ou fuga. E aí o que acontece? Isso também é visto daí depois, muitas vezes da briga, tem o quê? Um momento até de alívio. Ou porque uma coisa catártica, assim, aliviei minha ansiedade, ou porque depois daquela briga vira a fase da lua de mel. Tem muitas formas disso acontecer, mas a pessoa acaba ficando o quê? Meio que ela cria uma dependência neurobiológica de briga, às vezes. Porque às vezes a briga é um momento de mais conexão, às vezes a briga ela é interpretada de uma forma errada por essa parte do cérebro, até como uma coisa de amor, de cuidado, né? Porque qual que é o contrário do amor? O que você acha?
Sabe O essa? desprezo? Você sabe essa? O desprezo? Não é o desprezo. Não é desprezo. Você sabe? E qual seria então, doutor Vitor? Eu Você não tá- sei, você não tá sei só qual é o contrário de rendendo amor. Não conteúdo. é ódio. Não é ódio, não é o desprezo, é a Não indiferença. é ódio. Indiferença. Por quê? Porque são formas de conexão, né? E o ser humano ele é feito para se conectar. Então, às vezes, a pessoa acha que causando um desprezo ou gerando uma briga, uma discussão, ela vai estar gerando algo negativo, algo que a pessoa vai entender como, agora ele vai aprender a lição. Quando fica de uma forma um pouco mais profunda, ela está alimentando o ciclo do alcoolismo, sem perceber, né? Que é um ciclo em que a doença do alcoolismo ela vai afetando não só a pessoa que bebe, mas como a pessoa que não bebe. E ela, sem perceber, às vezes até por meio de brigas e discussões, quando a pessoa está embriagada, ela acaba achando que está ajudando, só que sem perceber ela acaba alimentando em si e no outro esse mecanismo do ciclo do alcoolismo. Porque quem vive com essa situação em casa, não vai ser muito difícil perceber uma coisa que eu vou falar agora. As brigas não são tão diferentes assim. E elas têm um padrão. E às vezes até um padrão, se for olhar de uma forma mais distante, um padrão até meio monótono, vamos dizer assim. No ponto de vista de... é sempre a mesma coisa, sempre a mesma briga. Às vezes muda o lugar, às vezes muda o dia da semana, às vezes muda a palavra que falou, mas é sempre muito parecido. E aquele ciclo que vai se repetindo, vai se repetindo. E a pessoa fica achando, mas eu já tentei de tudo, né? Eu já falei de um jeito, já falei de outro, já falei daquele, mas porque ela não percebe que no fundo ela está repetindo esse padrão, né? A forma que as coisas acontecem, ela é dentro do ciclo do alcoolismo e cria mecanismos de satisfação imediatos, mesmo que, Vitor, satisfação imediata, brigar com alguém? Sim, muitas vezes o cérebro interpreta dessa forma, né? É um pico de, uma coisa forte e depois um alívio, né? Então, é importante cuidar para focar na solução, né? E não ceder às emoções imediatas. Agir com estratégia, né? Isso que faz parte de ser parte da solução para fazer quem parar de beber. E dentro desse ciclo, né, do alcoolismo, existe uma crença, né, que é comum a partir de uma frase do senso comum, que diz que quando a bebida entra, a verdade sai. É correto a gente afirmar isso? Isso é verdadeiro? Sabe que isso é uma coisa interessante, porque a ciência, há muitos anos, né, tenta explicar, será que existe um soro da verdade? Né? E já tentaram procurar esse soro da verdade. Graças a Deus eu acho que não acharam, porque você já pensou, ainda mais no universo da Primeira e Segunda Guerra Mundial, um soro da verdade seria algo extremamente valioso, que poderia salvar uma população. Vamos dizer assim, né? Por ter uma informação muito privilegiada. Se existisse o soro da verdade, ele já teria sido usado naquele contexto tão dramático e desastroso, como foram as guerras. Mas não existe um soro da verdade. O que acontece? Uma pessoa pode, por efeito do álcool, ficar mais desinibida e dizer algumas coisas que ela não diria numa condição normal? Até pode. Mas é muito mais fácil ela fazer isso de uma forma distorcida do que de uma forma aberta, de uma forma genuína. Né? Porque assim, o álcool ele não melhora a capacidade de nada. Ele piora a capacidade de fazer as coisas. E às vezes a pessoa pensa, não, mas ele falou pra mim que eu era uma megera, que ele nunca me amou. Né? Igual o marido de uma aluna, né? A Leia conta, né, no depoimento que ela deu, que um dia o marido dela estava com tanta raiva que olhou bem fundo nos olhos dela e falou assim, eu nunca vou parar de beber. Você me conheceu bebendo. Você tem que me aceitar assim. Você casou comigo, eu já bebia, você tem que me aceitar desse jeito. E ela ficou muito magoada, ela contou, né, porque ele nunca tinha dito tão direto para ela dessa forma, assim, né, na cara dela. E ela ficou com isso na cabeça, mas será que essa é a verdade? Mas só, olha o que é doido. As pessoas, elas fazem uma coisa chamada cherry picking, para entender isso. Uhum. Cherry picking é você pegar a informação para provar o seu ponto e defender uma ideia, ignorando outras informações muito importantes. Por exemplo, a maioria das pessoas acha interessante, ou de alguma forma ou de outra segue um efeito manada, em que é muito fácil falar mal do alcoolista.
Ele faz um monte de coisa errada. É fácil falar mal, porque tem muitos motivos para falar mal, porque o comportamento dele fica negativo. Muitas vezes o familiar, às vezes, está com muita raiva. E o que acontece? Ele acha que o álcool entra, a verdade sai. Só que, se o alcoolista bebe e fala coisas do tipo: ô, meu irmão, meu amigo, eu te amo. Né? Tem gente que bebe, fica desinibida, fica toda atrapalhada e começa a dizer que ama todo mundo, dá beijo em todo mundo, aquela coisa nojenta, gosmenta, que todo mundo já tá de saco cheio. O cara chega com fedendo, abraçando, ô, meu amigo, eu te amo. Ninguém leva isso a sério. Mas daí quando, não, mas se ele falou que não me ama, ele falou que não sei o que, ele disse tal coisa. Porque quando o álcool entra, a verdade sai. Né? Eu acho que eu tornei quase ridícula essa ideia, né? Não sei se... Sim. E muitas vezes também o que acontece é que o familiar ele não consegue distinguir se o alcoolista ele está sob efeito do álcool ou não. Ou até também não entendem, por exemplo, que não existe uma diferença entre ele ter tomado uma latinha de cerveja, 10 latinhas de cerveja, ele está sob efeito do álcool. Né? Na comunidade, né? Comunidade do ACA, a gente teve um exemplo de uma aluna que quando a gente argumentou com ela que, bom, o seu marido estava embriagado, então não é o ideal falar com ele. Ela disse, não, ele não estava embriagado, ele estava sob efeito do álcool. Então, né, a gente tem muitas vezes essa dificuldade de entender o que representa, né, a ingestão do álcool para o alcoolista. Isso é uma das coisas legais que tem no curso ACA, né, que eu acho fundamentais, que é a comunidade de alunos e ter essa oportunidade de crescimento, de conversa sobre as coisas, né? Esse era um ponto cego para ela. E dá para entender por que ela pensava isso, porque a pessoa, geralmente, o senso comum mostra que, o que é uma pessoa embriagada? Uma pessoa que está trançando as pernas, está caindo, tá arrastando a fala, né? Só que pessoas que têm alcoolismo, em geral, né, via de regra, não são todos, mas via de regra, tem um fenômeno chamado de tolerância. Quer dizer o quê? Algumas áreas do cérebro começam a tolerar mais o efeito do álcool. Quer dizer o quê? Ela demonstra menos sinais de embriaguez. Não é que a capacidade dela de fazer as coisas melhorou, mas talvez um olhar desatento não perceba nem que a pessoa bebeu. Né? Mas às vezes o familiar vê, olha, ele bebeu pouco. Primeiro que é difícil saber o quanto um alcoolista bebeu. Né? É difícil saber isso. Isso é uma coisa que pode ser muito incerta, por várias razões. Segundo que mesmo uma quantidade pequena de álcool, naquele dia pode bater mais forte, né? E aí tem um efeito mais negativo, né? E a pessoa começa a relativizar, que achar que, por exemplo, é chato pensar que não pode falar com o alcoolista sobre o efeito de álcool, porque muitas vezes são os poucos momentos que tem com o alcoolista, ele está sob efeito de álcool. E é chato, eu entendo isso, a pessoa que passa por isso. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que agir estrategicamente é o que vai fornecer mais tempo com a pessoa sóbria para poder resolver de verdade as coisas. E, às vezes, você resolver a coisa, tentar resolver naquela hora, pode justamente dificultar para o futuro. Né? Eu acho que essa aluna, eu não sei se ela não percebeu, ela esqueceu isso, né? Porque a gente ensina isso, eu ensino isso no curso ACA, né? Ou ela esqueceu isso, ou às vezes as emoções, né? A raiva, a frustração fez ela pensar, não, mas deixa eu minimizar o quanto aquilo é um problema para eu poder soltar as minhas emoções nesse momento. E que é compreensível, mas eu acho que a gente não pode usar isso como uma justificativa para seguir agindo de uma forma que no final das contas é uma autossabotagem. Né? E o fato de querer argumentar, né, com o alcoolista, diminuindo, né, esse efeito que o álcool pode ter no organismo, na mente do alcoolista, né? O que pode encarretar, né? O que pode acarretar esse ato, né? Eu vou tentar argumentar com o alcoolista. O que eu estou trazendo para mim e para ele? A mesma coisa, é o seguinte, você iria num médico que bebeu 2 cervejas? Você pegaria um voo sabendo que o piloto de avião bebeu 2 cervejas? Algumas pessoas mais, vamos dizer assim, destemidas, talvez não veriam um problema nisso. Mas eu acho que qualquer pessoa que tenha mínimo conhecimento técnico, tanto sobre a capacidade de direção, o risco das coisas, não toparia fazer isso. Mas só que a pessoa pensa que, mas na minha vida, mas Vitor, ele não vai dirigir um avião.
Eu só quero falar sobre a minha insatisfação do combinado que a gente teve, que a gente combinou que ele chegaria em casa para jantar às 8 e ele chegou às 11. Ok, só que é o seguinte, só se tirasse o álcool da jogada no momento desses, já era ruim. Por quê? Porque a raiva também distorce o pensamento. Então o alcoolista tá mais impulsivo. E uma das coisas que o efeito do álcool causa, tem um estudo até bem interessante, que mostrou que o álcool, o efeito agudo do álcool, né, quando a pessoa bebe, ela diminui a capacidade de perceber as emoções do outro. Então, você chega com raiva para o alcoolista, o cérebro dele não vai interpretar, não vai absorver e integrar essa informação da melhor forma possível. Então as chances são o quê? Que ou escalhe a briga ou não dê em nada, fica uma coisa absolutamente improdutiva, né? Sem falar que a raiva que a pessoa vai estar na hora, e eu não estou dizendo que está errado ou certo, mas a raiva naquele momento pode fazer com que ela não faça da forma que seja melhor para si mesma. Né? Porque às vezes a pessoa a gente fala sobre, é legal você, veja só, para fazer quem você vai parar de beber, tem um caminho que você precisa ser estratégica. Algumas pessoas entendem errado isso e pensam que poxa, então agora eu vou ter que ser submissa ao alcoolista, então agora eu vou ter que engolir os meus sentimentos, quando na verdade é o oposto. É justamente por não agir de uma forma estratégica que a pessoa se sabota, né? Vai brigar com o cara que chegou, ou com a mulher que chegou atrasada para a janta. Você vai falar um monte de coisa que talvez você nem queria falar também, porque a própria raiva já faz isso, né? Será que a gente pode falar que o álcool, a raiva entra, a verdade sai? É só uma pessoa que nunca teve raiva e falou algo e depois se arrependeu que poderia dizer uma besteira dessas, né? Claro que não. Né? Então uma das coisas que a gente precisa entender para conseguir resolver um problema é ter a mínima noção de momento, situação, né? E a diferença que isso faz. Não só é relacionado ao álcool, mas talvez o álcool seja a maior delas, mas relacionado a outro. Tipo assim, se o familiar está com fome, sono, são coisas que afetam a nossa capacidade de pensar, de falar, de interpretar situações. Então tudo isso já atrapalha. Se a gente coloca o álcool na jogada, mesmo que numa quantidade pequena, é o caldeirão perfeito para você transformar uma dor nível 3 numa dor nível 7. Então tem situações que são ruins que naquele momento, uma das melhores coisas que pode ser feita é esperar. Isso é fazer uma coisa. É muito diferente de você ignorar. Tipo, eu não vou falar com ele agora que ele está embriagado, e depois nunca mais resolvo o assunto da minha insatisfação que ele não veio no jantar que nós combinamos e ignoro isso e vou fingindo que não me importo. É muito diferente fazer isso do que ser estratégico e ter uma ideia assim, eu vou resolver isso de uma forma que me beneficie. Talvez amanhã, talvez depois, talvez um outro momento, vou trazer esse assunto de uma forma que possa ser produtiva. Então as pessoas às vezes minimizam o poder que isso tem para si próprias, né? O próprio familiar. O quanto ele ganha com isso. Elas acabam tentando atirar para todos os lados para resolver o problema naquele momento, né? Também de forma impulsiva. E não veem que elas estão alimentando esse ciclo do alcoolismo, né? E aí surge uma questão, né, doutor Vitor? Bom, a pessoa deve evitar, então, entrar em argumentações, discussões, quando ela encontra o seu familiar lá alcoolizado, né? Mas se eu moro com alcoolista, como é que eu posso evitar essas discussões, assim? Aí você mora com o alcoolista, pode evitar essas discussões. Dependendo do jeito que você mora com ele, vai ter que dar o seu jeito. Aí eu não tenho todas as respostas para você. Mas, né? Então como é que eu moro? Tenho 2 cômodos na minha casa, o banheiro e uma sala que é cozinha, que é quarto, que é tudo. Então, para onde que eu vou nesse momento? Ele chega embriagado, chega mal-humorado. Cara, a sua situação está complicada, você vai precisar pensar num jeito, mas a primeira coisa é você entender a importância de você não se expor também a isso. Né? Porque a pessoa fica frustrada, pensando, o alcoolista ele é uma pessoa ruim, ele me maltrata, ele me faz mal, e até pode ser, tudo isso pode até ser verdade, né? Pode acontecer isso sim, só que ao mesmo tempo é importante perceber que, olha, o bem que você faz para você nesse momento de se proteger, talvez não é o ideal, mas vai para casa de uma vizinha, não é o ideal, né? Mas eu tô dizendo, não estou dizendo a resposta definitiva para isso, mas se é uma situação muito ruim, mora com o alcoolista, ele chega, tem que sair do raio de ação dele. Essa é a resposta de uma forma segura, né? Isso que é importante.
Então tem que sair do raio de ação dele nessa hora, até porque, além de se proteger, você vai estar evitando um desgaste desnecessário. Claro que alguém pode ouvir o que eu estou dizendo e falar, mas é injusto, Vitor, eu vou ter que sair de casa, ele que bebeu, ele que é o problema. Talvez não seja justo, mas vamos ver, se a tua situação é difícil, é complicada, né? Você mora com a pessoa, ficou nisso. Talvez não seja justo você começar a fazer as coisas para resolver. Talvez não seja. Não estou nem definindo isso, acho que nem cabe a mim. Agora... Mas é uma escolha pessoal, né? É uma escolha pessoal, só que é o seguinte, ajudar, eu não fazer isso, eu ficar esperando o outro, é eu me colocar num papel de vítima da minha própria história. E eu colocar os outros como vilões, e realmente os outros... Daí, por exemplo, o alcoolista talvez não fosse fazer isso sem o efeito do álcool. E aí eu, por não me proteger nesses momentos, eu também estou despertando o pior lado do outro. E aí eu vou criando uma coisa em que eu me sinto vítima, o outro sim faz coisas erradas, mas eu também não me posiciono de uma forma que me proteja em nenhum momento. E aí continua assim aquela coisa, você tem que mudar, mas eu não mudo. Você tem que fazer diferente, mas eu não faço. Então, muitas vezes a gente fala mais com exemplo, né? Por exemplo, eu não quero conversar com você quando você bebe, mas eu fico do seu lado no sofá assistindo a novela quando você está lá bebendo, né? Uhum. E muita gente faz isso. Sim, né? E aí, no caso também é interessante a gente pensar que no momento que a pessoa tem essa informação, né, de que argumentar, discutir, conversar, enfim, com a pessoa alcoolizada não é a melhor solução, né? No momento em que ela escolhe não agir, ela também está escolhendo, né, a posição que ela vai ter dentro dessa relação, né? Que ela escolheu, então, ser uma vítima daquilo, né? Ela escolhe não se movimentar para ser parte da solução. Isso que é uma coisa que, às vezes, quando eu falo, as pessoas ficam meio bravas comigo, mas não sou eu que faço a situação, né? Porque a gente fica com raiva do mensageiro, mas eu não traz isso assim, né? Então, poxa, é um peso muito grande falar, eu vou ter que tomar iniciativa para fazer quem eu amo parar de beber. É que se a gente for olhar as opções, você tem algumas opções. Eu acho que nenhuma delas é fácil, né? Para quem está ouvindo esse episódio, eu acho que nenhuma delas é fácil, né? Simplesmente eu vou embora. Acho que não é uma decisão fácil. Então, a pessoa precisa olhar para que ela tem uma vida que tem uma situação que está acontecendo. E ela pode olhar de duas formas para essa situação. Uma, poxa, as pessoas deveriam me dar mais coisas e eu sou merecedor demais e as pessoas não me dão e eu vou ficar reclamando do que eu mereço. Ou como uma vítima, né? Não recebo, está ruim. E pode até ter razão em todas essas argumentações. O problema é, essa postura vai fazer você melhorar? Vai fazer ter um resultado melhor? Por isso que eu falo para quem está começando a me seguir, que é importante a pessoa ter uma mentalidade, desejar ser a heroína da própria história, né? Parar de ficar esperando várias coisas acontecerem, parar de ficar esperando o apoio de alguém, parar de ficar esperando que o alcoolista perceba primeiro, até por conta das dificuldades da própria doença, né, que faz ele demorar mais para perceber, e ela passar a ser parte da solução da própria vida também. Né? Então isso é muito importante. O que é diferente também de ser a salvadora, né? Tem uma diferença básica entre ser salvadora e ser heroína da sua própria até porque história. Salvadora é uma forma que dizem, né? Salvadora é um conceito que parece que veio de Eric Berne, né? Da terapia transacional, que salvadora se referia a uma pessoa que não deixa o outro evoluir, né? Na verdade não é uma salvadora, é uma pseudo-salvadora, né? Que é uma coisa mais popularmente que fala assim, salvador é aquela pessoa, por exemplo, eu sou completamente... É completamente insuportável para mim ver uma dificuldade do outro. Eu vejo, hoje, agora, eu tô com um filho, meu filho está com 8 meses, eu vejo que, às vezes, a gente precisa, né, quando você é pai, pelo menos para mim, acontece isso, eu preciso me policiar para não seguir um instinto de tentar evitar todos os desconfortos para ele. Porque se eu evitar todo o desconforto para ele, né, ele tá lá brincando com o negócio, aí tem que botar a bolinha dentro lá, e ele tem dificuldade, ele bota uma mão em cima, daí bota o dedo, esmaga o dedo, chora, não machuca, mas ele tá brincando. E o que acontece? A minha vontade é de corrigir, só que se eu corrijo e diminuo a frustração dele, eu tô impedindo ele de crescer.
Então, nesse sentido de salvador, isso não é bom, isso não ajuda ninguém. Isso é só uma forma egoísta de lidar com uma situação enquanto você está sufocando a si mesmo e ao outro. Com uma máscara enganosa de amor. Isso não é amor. Amor é fazer o que também não é fácil. Né? E às vezes ver o outro passando por uma situação que é necessária para o crescimento dele, claro, de uma forma calculada, né? E isso é uma forma de amar também. Isso é uma forma de construir Nesse coisas sentido, positivas. E é isso que é ser heroína, quando a gente Aka, pensa... né? Isso é ser heroína, é você ser construtiva, fazendo às vezes o que não é fácil. E muitas vezes também não é fácil para o familiar ver o alcoolista, né, que chegou em casa e está com dificuldades para se locomover dentro de casa, por exemplo, né? Mas também no mesmo tempo ele deve pensar que o alcoolista também deve encarar suas próprias frustrações, né? E não pode ser, digamos assim, salvo o tempo todo. Tem que ser uma coisa mais organizada, né? Porque é claro que ninguém quer ver o familiar chegando nessa situação, né? Tem um aluno que começou no curso recentemente que ele me estava falando o quanto era doloroso para ele ver o filho chegando muito embriagado em casa, né? Isso me toca muito porque realmente eu imagino a dor que deve ser, né? Ter um filho agora me trouxe muito mais clareza do quanto, poxa, isso deve ser muito difícil. E eu disse o seguinte, olha, é justamente porque é difícil que você precisa fazer a coisa certa. Né? Justamente porque isso dói de ver que você precisa agir da forma correta. Né? Não da forma que dá vontade de fazer às vezes, né? Porque as vontades imediatas muitas vezes enganam a gente. E em relação a, por exemplo, quando a pessoa tem o seu familiar, né? Ela quer verificar se ele bebeu ou não, mas de uma forma que não seja invasiva. Existe como fazer isso ou realmente vai mais pelo feeling? Olha, eu acho que sempre vai ter uma margem de erro que precisa ser tolerada, porque, né, não tem como ser 100%. E às vezes tem situações, tá? Algumas poucas situações, quando é bem organizada, né? Quando tem uma aluna que está numa situação bem organizada, já mais avançada, que ela conseguiu, e era um combinado, fez sentido. Uma pessoa iniciante fazer isso, a chance de estar errado é 150%. Mas muito mais avançada, já está mais veterana do ACA. E aí o que acontece? Já conseguiu vários avanços com o marido dela, e no caso dela, coube, né, naquele contexto, usar um bafômetro. Era uma coisa acordada, era uma coisa adequada. É possível fazer, é extremo, tem que ser feito com muito cuidado. É tipo assim, uma faca muito afiada. A gente não usa isso quando está aprendendo a cozinhar. Só que é o seguinte, isso foi útil no caso dela. Só que é o seguinte, mesmo nessas situações, malandro sabe fazer as coisas, né? Às vezes a pessoa quer escondê-la, tenta fazer alguma coisa diferente, tenta não assoprar, né? Suga o bafome, fica uma coisa ridícula. Então existe uma margem de erro, mas assim, o familiar consegue, se ele for atento, perceber outros sinais, né? Tipo assim, olhar o jeito da pessoa, né? E outra coisa que... Até um jeito de olhar, né? O jeito pode de olhar, mudar, e não é só o hálito, né? O álcool, ele é Uhum. também eliminado pela respiração, pelo suor. Mas isso aí é complicado, porque eu fico com medo de falar isso para um público geral, porque pode ser que uma pessoa que está ouvindo isso leve muito ao pé da letra, porque ainda está começando, e ela ache e fique paranoica. Agora eu vou ficar em cima, vou ficar cheirando, pegar a mão dele, vou dar um beijo nele a hora que ele chega, mas nunca dou beijo nele. É só quando ele chega em casa do trabalho que eu dou beijo nele. Começa a ficar ridículo, começa a ficar uma coisa invasiva, começa a ficar uma coisa que infantiliza o outro, né? Começa a ficar uma coisa que dá revolta no outro também, né? Que ninguém gosta de se sentir tão invadido. E acaba tendo efeito contrário, né? A pessoa a gente vai estar ali afetando o aspecto da autonomia, né? Da liberdade então, da já pessoa. Que tem uma né? margem de erro, eu gosto de falar para quem está mais inicial, né? Porque depois a gente começa a avançar, tem muita coisa ainda. Mas ter a margem de erro de não esperar que o outro assuma que bebeu. Eu vejo que o outro está diferente. Aí eu tenho que perguntar, você bebeu hoje, Joãozinho? Aí o Joãozinho fala, não bebi. Mas tá na cara que ele bebeu. Daí você fica com raiva. Por que ele fala que não bebeu? Porque ele sabe que você vai encher o saco se ele falar que bebeu. Ele quer evitar aquilo. Às vezes até pro bem de vocês todos. Só que você viu que ele bebeu, você não precisa nem perguntar. Simplesmente faz o que você faria. Começa uma das coisas, né? Como falar quando a pessoa está embriagada. Então, talvez já dá para começar a responder. Ter um papo curto, rápido, direto,
Já, tipo assim, oi, tudo bem, tchau, ó, tô indo lá lavar louça, tô indo lá sei lá o quê. E sai. E se afasta. E vai fazer outra coisa. Né? Então, não precisa ter a confirmação, né, do outro. De, eu bebi sim. Senão cria toda uma coisa que perde um tempo tão grande, valioso, né? Uma energia tão grande. A gente tem tanta energia tão finita, né? Tem tanta coisa para resolver na vida e às vezes fica perdendo tempo com uma discussão como essa, né? Perguntar e querer que o outro admita. Mas assim, achou que o cara bebeu? E por achar também que a pessoa... Bebeu, pronto, não que... precisa, já está pronto, não precisa a confirmação. Você tem essa margem de erro e você pode errar também nisso. E naquele dia você se afastou, porque se afastou, achou que tinha bebido. E o que acontece também às vezes é que a pessoa, ela tá com essa dúvida se a pessoa bebeu ou não, e aí ela acha que bebeu, e aí ela fica remoendo aquilo ali, então ela acaba não fazendo nada de produtivo. Então esse tempo que ela não está com a pessoa, né, ela não está com a pessoa ali, mas ao mesmo tempo ela não está fazendo algo de útil para ela, de benéfico para ela, então ela vai se sentir, digamos assim, se sacrificando naquele momento. Isso é típico, né, do transtorno de ansiedade por conta do ciclo do alcoolismo. Que a pessoa começa, ela está envolvida no ciclo do alcoolismo, ela fica na coisa do controle, ela não entende o que ela tem que fazer, nem tem curiosidade, e ela fica remoendo a situação com raiva, não vai nem na academia, nem vai cuidar da própria vida naquele momento, fica remoendo. E isso é um sintoma típico de quem vive isso, está com transtorno de ansiedade pelo ciclo do alcoolismo e precisa urgentemente agir para sair desse ciclo do alcoolismo para entrar no ciclo da sobriedade, né? Para começar, e um dos primeiros efeitos vai ser começar a se sentir melhor, né? Sim, a gente vê assim que quanto mais a pessoa esquece de si, mais ela se afunda, digamos assim, e é puxada por esse ciclo do alcoolismo, né? Então, no momento que a pessoa pensa ali, bom, não estou me sentindo bem, estou me sentindo como se estivesse me sacrificando, estou pensando muito no alcoolista, é que de repente é um alerta para ela, né? O que ela pode fazer, o que ela pode ajustar, né, nas estratégias dela, para que ela consiga se sentir melhor e utilizar melhor as estratégias para ajudar quem ela ama para viver. Quem está no ciclo do alcoolismo acaba não conseguindo nem pensar dessa forma. Ela acha que viver com um alcoólatra é sempre assim. É porque é desse jeito, porque eu ouvi não sei aonde, o pessoal lá falou que o familiar adoece junto por consequência e não tem o que fazer, e é isso mesmo. E ele acaba nem percebendo que a importância que pensar muito no alcoolista não é pensar no alcoolista. Porque pensar de verdade no alcoolista, você vai pensar no alcoolista sem deixar você de lado. Por exemplo, se pensar muito numa prova que você precisa fazer, você precisa estudar para uma prova. Estou pensando muito na prova. Se você pensa tanto na prova que você deixa de dormir, você está tá se sabotando. Isso não é pensar na prova. Você está sendo imaturo. Você está sendo ingênuo. Você não tá sendo preocupado com a prova. Porque uma pessoa que está preocupada com a prova, ela vai atrás de se preparar, vai atrás de se informar. Ela vai atrás de entender que, olha, precisa ter o equilíbrio das coisas para poder dar conta de estudar, lembrar, né? Porque como é que... eu quero que o outro pare de beber, mas daí pra quê? Pra quê quer que pare de beber? Pra ter uma vida merda? Desculpa o meu francês. Pra ter uma vida ruim? Pra ter uma vida desagradável? Então, o que acontece? É a importância de você entender de uma forma estratégica que dá também a liberdade de você... Naquele momento eu estou dormindo, naquele momento eu estou fazendo outra coisa, mas eu também estou resolvendo aquele problema. Por exemplo, alguém que vai fazer uma prova sabe que eu vou dormir aqui e eu não fico culpado de estar descansando porque eu entendo o processo todo. E eu acho que essa é uma das grandes virtudes, um grandes benefícios de quem está no curso ACA, de quem está sendo parte da solução e vai atrás disso, né? Porque daí começa a entender o processo. E entendendo o processo, já começa a entrar dentro do ciclo da sobriedade, dentro da própria cabeça. E isso já vai abrindo um espaço mental para se sentir mais em paz, porque você consegue diferenciar se você está fazendo uma coisa simplesmente para abafar o problema e depois ele vai explodir, ou se você está fazendo algo que vai trazer um benefício, mesmo que naquele momento é um momento de silêncio, né? Uma bela música, ela também passa por um momento de silêncio, né? Um show de stand-up, tem até uma comediante genial, não sei se você já viu, na Netflix, Nanette, eu acho que é o nome. É uma comediante que ela... Você já viu esse?
Não, ainda não vi. Precisa ver, não vi. Eu recomendo. A Nanette, ela fala assim da importância, ela conta o show de piada, ela metafaz o show. Ela sabe que tem uma estrutura para fazer as pessoas rirem. E ela vai explicando essa estrutura ao longo do show enquanto ela faz isso. É genial. E no final ela fala, vai ter um momento que vocês... E como é que acontece? Ela tem intervalos. Porque se o comediante ficar fazendo piada o tempo todo, não tem graça. Começa a perder o efeito cômico. Fica uma coisa tensa, fica uma coisa desagradável. Então, até mesmo um comediante que está preocupado em fazer as pessoas rirem, ele vai ter conhecimento de fazer isso de uma forma estratégica. E o curso ACA, o método ACA é exatamente isso. É você usar um método para fazer a pessoa que ama parar de beber. Isso implica numa estratégia específica que gera um efeito. E isso é feito de uma forma organizada e que no caminho não tem como. Se está fazendo da forma certa, está cuidando de si. Porque tem clareza de aonde está no processo. E até o fato de não fazer corretamente ajuda já a pessoa a alinhar, né? Ela já sente, ela consegue, digamos, ter esse diagnóstico, esse sintoma no mesmo momento, né? Que aqui eu tenho que ajustar. De repente ela tem um ponto cego e ela tem o auxílio também da comunidade ACA, né? Que é para poder trocar ideias com as suas colegas. Cara, saber né? o que você está fazendo de errado é tão bom. Nossa, quanta angústia às vezes a gente sente, né? Poxa, tal coisa não está dando certo. Se não está dando certo, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Se alguém já conseguiu, se isso já foi feito, né? E eu não estou conseguindo, é porque eu estou fazendo uma coisa errada. Então, se eu puder enxergar o erro, cara, como isso é muito bom. Claro, a gente tem a oportunidade de melhorar quando a gente enxerga o erro, né? Isso é muito, muito positivo mesmo. Sim. E para a gente finalizar, então, Vitor, a gente pensar 2 coisas que não se deve fazer de jeito nenhum quando o alcoolista chega em casa sob efeito do álcool e uma sugestão sua para fazer. 2 coisas para não se fazer de jeito nenhum. Eu acho que 2, vamos ver. Uma é não... Uma é não olhar para ele com cara de decepção. Eu sei que pode ser difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou falando aqui, faça que você ama parar de beber de uma forma fácil, rápida e mágica e imediata. Porque eu não conheço isso. O dia que tiver, você me chama. Eu quero saber. Eu estou te falando, existe um caminho. E sim, no curso ACA a gente trabalha cada pedaço dele. Agora, é o seguinte, chegou em casa, embriagado, não olha com desprezo, porque quando você conhece alguém, mesmo que você não fale nada, um olhar já mostra 30 coisas. E já fica um clima de competição. Cara, e nem vai lá, meu Deus, tá bem, você não tá bem, né? Se não tem nenhum sinal gravíssimo, não é para fazer isso. É pra você... E a segunda coisa é não dar esse desprezo do olhar, né? Não dar muita atenção de forma alguma naquele momento. Não é o momento para mexer com nada. Não é o momento para dar ibope, vamos dizer assim. É o momento para você virar. Então, você não vai conversar, você não vai olhar com desprezo. Vamos dizer, essas 2 coisas. Nem com nenhuma outra coisa. E uma coisa a se fazer é você voltar a sua atenção para outra coisa. Sair do raio de ação e voltar a sua atenção para outra coisa. Primeiro é sair do raio de ação. O que você vai fazer é lucro. Você pode ficar fritando, mas saiu de ansiedade, de remoendo. Se você ainda não aprendeu, né, como fazer para lidar com isso. Mas, melhor ainda se você sair do raio de ação e tentar se ocupar com algo produtivo. Por exemplo, ouvindo o podcast Parte da Solução. Né? Vai lá, bota seu fone de ouvido, vai lá num cantinho lá, ou escuta o podcast Parte da Solução, que está te acrescentando em alguma coisa, está te fortalecendo de alguma forma, está te fazendo crescer de um jeito ou de outro, e aí você vai avançando um passo por vez. Né? Sim, exatamente. E também ainda você tem os conteúdos no YouTube, né, do Dr. Vitor e também do Instagram, que você também pode aproveitar. E, bom, com isso a gente finaliza aqui mais um episódio do podcast Parte da Solução, em que nós traremos também para você no próximo episódio mais estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então é isso aí, foi um prazer e até a próxima.